Olá, irmãos, tudo na paz? Mais uma vez aqui para trazer mais um vídeo para você. Hoje eu queria falar de um acréscimo que eu queria trazer aqui para nós compreendermos bem esse assunto das duas casas de Israel que nós estamos estudando. É um acréscimo, vai ser muito bom para a gente compreender algumas coisas. Eu estou vendo que algumas coisas estão ficando meio desconexo nos estudos, talvez por não entendermos alguns termos da palavra. E eu queria falar hoje sobre os gentios. Quem são os gentios quando a Bíblia fala sobre eles? De quem a Bíblia está falando quando ela fala de gentios? Uma coisa que nós precisamos entender é esta palavra, de onde vem? Esta palavra é um termo latino que significa gens ou clã. O que isso quer dizer? Um grupo de famílias, ou seja, todos os povos que não são judeus chamados na Bíblia de gentios. Os tradutores, quando foram traduzir, pegaram todos os não israelitas, ou seja, não os judeus, e chamaram de gentios. Haja visto que para um estrangeiro ser considerado judeu, ele precisava naquela época fazer a circuncisão. A circuncisão era pegar o macho e cortar o prepúcio do pênis. Quando a pessoa fazia isso, ela se tornava ali um judeu. Isso não significa que ela se tornava um israelita, mas um judeu. O que implica isso? Implica que essa pessoa, apesar de não ser israelita, ela começava agora a ser atribuída a ela todos os direitos, todas as promessas que Deus havia feito para os judeus, recaía sobre ela. E ela então era herdeira agora daquelas promessas. E é lógico, obviamente também, de todas as determinações que Deus fazia para os judeus, aquela pessoa, aquele estrangeiro, a partir de agora, era necessário com que ele fizesse também ali, cumprindo todas as leis de Deus. Nós vemos na palavra, por exemplo, a Bíblia fala sobre Urias, o heteu. Lembra do Urias? Aquele que era o marido de Betseba? A Bíblia trata ele como Urias, o heteu, ou seja, era um dos soldados de Davi, porém era heteu, ou em algumas traduções, hitita. O que isso significa? Que ele era estrangeiro, porém era um soldado de Davi. Ele estava com os israelitas, mas não era israelita, era um judeu. Ele estava ali cumprindo as leis judaicas. Ou seja, um estrangeiro em Israel é sempre um estrangeiro. Ainda que ele circuncidasse, continuava sendo um estrangeiro. Porém, agora, ele recebia sobre a vida dele todas as promessas que Deus havia feito para aquele povo. Tudo que nós estudamos até agora, e nós vimos que Deus, ele divide o seu reino. E o seu reino fica 10 tribos, fica com Jeroboão. E 2 tribos fica com Roboão. O que isso significa, irmãos? Essa divisão do reino. Quando Deus deixa essas 10 tribos com Jeroboão, um efraimita, lembra que sobre Efraim havia ali uma promessa de Deus quando Jacó abençoa a vida de Efraim. Jacó diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus espalha essas 10 tribos que estavam sobre a liderança de um efraimita. Deus espalha essas 10 tribos em todas as nações. Ou seja, o gene de todos os patriarcas estavam espalhado agora em todas as nações da terra. Efraim em todas as nações da terra. Isso é tremendo e fantástico, irmãos, porque das 2 tribos que fica com Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá que se une, o Cristo viria daquelas 2 tribos. O leão da tribo de Judá viria, logicamente, da tribo de Judá. E os gentios
viria da tribo de Efraim, porque essas 10 tribos se espalharam sobre a face da terra. O gene dos patriarcas se espalhou sobre toda a face da terra através da tribo de Efraim, através de um efraimita. E lembra o que está prometido por Deus, que de Efraim seria bendito todas as famílias da terra? A bênção que estava sobre a vida de Abraão, Isaque e Jacó, agora tinha sido passada para a vida de Efraim. Isso é fantástico quando nós entendemos. Os gentios são essas 10 tribos que se espalharam pelo mundo. Não dá mais para a gente simplesmente falar: vamos separar aqui os judeus que saíram de lá, os que têm sangue de judeus, é os que vão agora herdar a promessa de Deus. Não, irmãos, o que Deus vai fazer é que todos aqueles que creem no leão da tribo de Judá, todos aqueles que ouvirem a voz do leão da tribo de Judá, esses gentios que não são o povo judeu da tribo de Judá, esses gentios que estão espalhados pela face da terra, agora seria o povo de Deus. Então, Cristo vem para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O leão de Judá, ele sai da tribo de Judá para buscar essas ovelhas perdidas da casa de Israel que se espalharam pelo mundo. E quem são essas ovelhas perdidas da casa de Israel hoje? Quem são essas ovelhas que se perderam e estão espalhadas por todas as nações hoje? Irmãos, Jesus não se espalhou por toda a face da terra. Quando Cristo veio, ele ficou ali nas intermediações de Israel. Geograficamente, Jesus não se espalhou por toda a face da terra. Mas quem se espalhou por toda a face da terra? A igreja. Hoje, a igreja está espalhada por toda a face da terra. Jesus está espalhado por toda a face da terra, representado pela igreja. A igreja é Efraim. A igreja vai ser unida no final por Cristo com a tribo de Judá. Jesus veio para unificar novamente a tribo de Judá com a tribo de Efraim. E as 12 tribos estarão unidas. Eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido aqui trazer acréscimos para você dentro do que nós estamos estudando, porque o nosso intuito é chegar lá em Apocalipse. Quando nós começarmos a estudar Apocalipse, você vai ver que o livro de Apocalipse agora vai fazer muito mais sentido na sua mente, entendendo todas essas coisas que nós estamos estudando. Compartilhe esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, porque eu espero que você esteja com a mesma sede do que eu. Vamos espalhar a palavra de Deus em toda a face da terra. Deus abençoe você e sua família, o Espírito Santo te ilumine. Um abraço e tchau!